Uma leitura um pouquinho extensa, mas acompanhe com muita atenção, que já pelo texto, creio que o Senhor já vai falando conosco. Em Lucas 24, versículo 13, diz assim: Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia distante de Jerusalém, cerca de 60 estádios, 11 quilômetros, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: És tu só peregrino em Jerusalém? Não sabes as coisas que têm sucedido nesses dias? Ele lhes perguntou: Quais? E eles disseram: As que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas já agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando um pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. Amém. Senhor, nós te pedimos, Deus, encarecidamente, que nos dê a sensibilidade para ouvir, um coração sensível para compreender e absorver, Pai, uma mente que possa compreender. Por isso, Deus, fala conosco nessa noite e não deixa que a nossa vinda até esse lugar tenha sido em vão, Senhor. Encontra-te conosco através da sua palavra e vai lá na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, onde se discernem pensamentos e intenções do coração. Vai nesse ambiente com a sua palavra dentro de nós e opera as mudanças e revoluções que o Senhor deseja dentro de nós. Pai, abençoa aqueles que estão aqui, abençoa os que falam, os que ouvem, no nome do Santo de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Amém. Antes de pregar, um pedido: não converse, por favor. Não mexa no celular, por favor. Não ande, por favor. Amém? Bom, o que está acontecendo aqui? Para situar vocês, estamos no domingo da ressurreição. Sexta-feira que vem agora, a próxima sexta é a Páscoa. E o que está acontecendo? O texto que nós lemos já é no domingo, na parte da tarde, porque o capítulo 24 começa com a madrugada da ressurreição, com as mulheres indo ao túmulo, se deparando com um anjo, e o anjo dizendo: por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? E se a gente for ver no Evangelho de João, essa mesma passagem, naquela cena em que as mulheres se deparam com o túmulo vazio, a pedra removida, o anjo falando com elas, mais adiante as mulheres vão embora, mas Maria Madalena fica ali, aquela da qual saíram 7 demônios, ela fica nas imediações do templo, ali como que procurando, como se alguém tivesse furtado o corpo do Senhor, e ela se depara com o próprio Senhor Jesus ressurreto ali. É a primeira pessoa a vê-lo depois da ressurreição. Isso tudo na manhã
de domingo. E aí elas voltam correndo lá para junto dos 12 discípulos, os 11 agora, e para os demais, dizendo: ele está vivo, e nós encontramos um anjo, e o anjo falou para a gente que ele não está lá, que o mundo estava vazio. O Pedro e o João saem correndo, e o Pedro sai na frente, mas o João corre mais do que ele. Talvez o Pedro fosse um pouquinho mais cheinho, mais pesado ou mais velho, e o João chega na frente. Quando eles chegam lá, eles veem as ataduras e os lenços e tudo que foi colocado em Jesus ali, mas não tinha corpo. Eles voltam assustados e com a mente confusa. E a manhã do domingo vai se passando com os discípulos numa mistura de sentimentos que ia da desesperança, do desespero, para a tristeza e aquela incerteza no coração deles. E a manhã vai se passando com a morte de Jesus, com o seu sepultamento. Muitos dos seus discípulos, porque vale lembrar que mais de uma centena de pessoas já estava seguindo a Jesus mais de perto, e mais de perto ainda 12 deles. Mas mais de uma centena de pessoas eram chamadas já de discípulos de Jesus, mas a maioria depois da morte se dispersa. E nessa dispersão, no domingo, 2 deles estão indo embora de Jerusalém. E é onde nós chegamos aqui, talvez no início da tarde, porque eles estão caminhando 11 quilômetros aproximadamente. Uma caminhada de 11 quilômetros vai dar mais ou menos 2 horas, alguma coisa, depende do ritmo que você for. Então já devia ser no meio da tarde, no domingo da ressurreição. Eles estão andando, e eles estão no caminho chorando, lamentando, como a gente viu no texto. Eles estão ali trocando ideias e fazendo perguntas um ao outro, talvez dizendo assim: o que a gente vai fazer da vida agora? Porque nós deixamos tudo para seguir. O que nós vamos fazer da vida agora, se tudo que a gente esperava dele não vai mais acontecer? O que a gente vai fazer da vida agora, se está sepultado todos os sonhos que a gente tinha? E eles vão andando, e no meio daquela caminhada, daquele lamento, aparece uma figura, emparelha a caminhada com eles, e faz uma pergunta que é até um pouco engraçada: do que vocês estão falando? E que ideias vocês estão trocando nesse caminho? Aí o rapaz, ele vai dizer, né, o nome dele aparece aqui, o Cleopas, o outro não aparece o nome, mas alguns estudiosos, em alguns comentários, dizem que é o Lucas, o autor do Evangelho de Lucas. Até porque o Evangelho de Lucas, abrindo um parênteses, é um trabalho intenso de pesquisa que foi feito. Não foi uma revelação, ele foi fazendo uma grande pesquisa. E parece que o Lucas tinha muitos detalhes acerca desse fato aqui, que ele não teria como saber, porque a pesquisa maior foi feita com Pedro, Tiago, João, com os apóstolos. Mas ele está com um homem chamado Cleopas aqui, e assim, como é que foi para tantos detalhes minuciosos da conversa entre Jesus e eles? Então talvez o Lucas que está escrevendo seja um outro discípulo que ele não mencionou o nome, mas o outro que estava com ele, possivelmente, o Cleopas, vai dizer assim: como você está perguntando o que aconteceu? O senhor mora onde? O senhor vive numa bolha? Gente, acabou de ser crucificado aqui Jesus de Nazaré, um homem poderoso e profeta em obras, em tudo. Ele foi crucificado. Os nossos principais, os nossos sacerdotes, a nossa liderança religiosa botou ele na cruz na mão dos romanos. E o senhor não sabe disso? O senhor é um peregrino que veio para as festas da Páscoa? O senhor é de outro lugar? O senhor chegou atrasado para as festas da Páscoa, inclusive, porque não é possível que o senhor não saiba disso. Aí Jesus começa a caminhar com eles, e eles começam a dizer para Jesus, eles entregaram Jesus, e ele morreu. E no versículo 21, e nós esperávamos que ele fosse aquele que remisse e redimisse a Israel. E agora, sobretudo, já é o 3º dia que essas coisas aconteceram, e eles vão dizer para Jesus: é verdade que algumas mulheres estiveram lá no túmulo com as especiarias e foram lá para fazer os procedimentos, os rituais de funeral da nossa cultura, mas quando chegaram lá, elas disseram para o pessoal que o anjo disse a elas que ele estava vivo. E alguns que estavam conosco no sepulcro foram lá, ou seja, o Pedro e o João foram lá, e não acharam o corpo lá. Então eles estão contando para Jesus sobre Jesus. Eles estão falando de Jesus para Jesus. Aí
25. Oh, gente de cabeça de osso, que não entende a Escritura, que na Escritura estava dizendo que o Cristo havia de padecer, mas ressuscitar ao terceiro dia. Além da Escritura, eu vivia dizendo isso para os meus discípulos, para eles entenderem que isso ia acontecer comigo. Oh, e ele começa a falar, e aí ele vai lá em Moisés, lá nos profetas, e vai trazer uma longa exposição a respeito de si próprio, mas eles não sabiam que era Jesus, porque o texto vai dizer que os olhos deles estavam fechados, eles não percebiam com quem eles estavam falando. E Jesus vai começar lá em Moisés e começa a falar com eles. E quando Jesus começa a falar a respeito dele próprio, através das Escrituras, lá em Moisés, nos profetas, nos salmos, através de Davi, e naquela caminhada, o coração deles começa a sentir alguma coisa esquisita. Eles não dizem, mas quando vão chegando à aldeia chamada Emaús, Jesus falou: beleza, então, vamos com Deus, tchau, e foi embora, e estava anoitecendo já. Aí eles estavam com o coração já meio que derretendo, pelo que tinham ouvido no caminho, mas não sabiam quem estava falando, não reconheceram. Gente, eram discípulos de Jesus e não o reconheceram. Eles andaram um bom tempo com Jesus, mas não o reconheceram. Eles sabiam quem era o Pedro, Tiago, João, o Mateus, o Judas, eles conheciam todo mundo, mas não reconheceram Jesus. Aí eles disseram assim: faz o seguinte, está escurecendo já, está perigoso, está tarde, entra conosco, vamos comer alguma coisa, amanhã cedo você segue viagem. E Jesus entrou com eles. Aí eles sentaram à mesa, devem ter lavado os pés, como era costume, lavado as mãos, como era costume, mas sentaram à mesa. Quando sentaram à mesa, eles pegaram um pão, deram para Jesus: por favor, renda graças. E isso eles tinham visto Jesus fazer talvez inúmeras vezes. Jesus pegou o pão e disse: graças te dou, Pai, obrigado por esse alimento. E partiu o pão. Quando ele partiu o pão, as escamas dos olhos deles caíram. E eles olharam: é ele, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Quando eles reconheceram Jesus, ele sumiu. Aí um olha para o outro e falou: você viu, era Jesus, ele está vivo mesmo. Aí um olhou para o outro e falou assim: mas caras, no caminho o nosso coração estava pulando, o seu estava, o meu também estava. A gente sentiu o coração pegar fogo quando ele nos expunha as Escrituras. Eles largaram, acho que nem acabaram de comer, saíram correndo de volta 11 quilômetros, voltando para a cidade, dizendo: ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Quando se chegaram lá, já encontraram com os apóstolos, falando: olha, ele está vivo. E os apóstolos já falaram: ele apareceu para Simão também, ele está vivo. Mas aí, gente, a gente vai olhar para esses dois homens que não reconheceram Jesus numa caminhada. E algumas verdades eu quero trazer para nós todos a respeito desses dois moços, possivelmente o Lucas e o Cleopas. A gente não sabe se é o Lucas, mas pode ser que seja. Então assim, o texto vai dizer para nós que os olhos deles estavam fechados, 24:16 de Lucas, ou encobertos. Os olhos deles estavam encobertos, mas não porque eles estavam cegos, é porque as suas ideias a respeito de Jesus não correspondiam aos fatos a respeito de quem Jesus era. Então por que eles não reconheceram Jesus? Embora Jesus estivesse andando junto com eles na caminhada, ressurreto, porque eles não compreenderam ou tinham uma falsa compreensão de quem Jesus era. Então a crença num Jesus imaginário os impediu de reconhecer o Jesus real. Porque no versículo de número 21, eles vão dizer o que eles esperavam de Jesus: nós esperávamos que fosse ele que redimisse a Israel. Então eles não estão tão chateados assim, porque eles viram alguém que eles amavam, que eles gostavam, que eles se afeiçoaram morrer. Eles estavam muito chateados e angustiados e desesperançados e talvez desesperados e deprimidos, porque a esperança que eles tinham foi frustrada. Ou seja, o que eles esperavam tanto que acontecesse, ele não ia acontecer mais. Então esse versículo 21
21 mostra qual era a expectativa que eles tinham. Então eles estavam crendo num Jesus imaginário, porque o Jesus real não veio para redimir Israel do jugo dos romanos. Eles acreditavam num Jesus da fantasia e das profecias deturpadas que os fariseus jogaram para eles, de que Jesus viria e tomaria o reino de Israel de volta. Então eles não reconheceram Jesus. Às vezes as pessoas não conseguem reconhecer a Jesus porque estão acreditando num Jesus imaginário, num Jesus que algumas igrejas, alguns líderes cristãos ou pseudo-cristãos ou religiosos que estão por aí e que aparecem nas televisões e que estão nas nossas rádios, estão pintando um Jesus imaginário, e com isso as pessoas não vão reconhecer o Jesus real. Amém, gente? Então, quando ele é preso, ele vai para o interrogatório com os fariseus, e de manhãzinha, depois da prisão, ele vai para o Pilatos. E ali o Pilatos começa a interrogá-lo, e ele não fala nada. Fica quieto. Ô moço, você não está entendendo? Quem manda nessa coisa toda aqui sou eu. Eu sou o governador da província. E eles estão te acusando, estão querendo colocar você na cruz, querem matar você. Você não vai falar nada. Você é o rei dos judeus ou não é? Ele vai falar, é você que está dizendo, Pilatos, tu dizes. Mas deixa eu dizer uma coisa, Pilatos. Se o meu reino fosse desse mundo, eu chamaria 12 legiões de anjos e acabaria com esse circo todo aqui, Pilatos. Você sabe o que é 12 legiões de anjos? Essa é uma menção do exército romano. Então, uma legião, 6.000 soldados. Jesus usa a linguagem romana para falar com Pilatos. 12 legiões de anjos, dá 12 vezes 6.000. Gente, no Apocalipse tem um trecho lá nas taças e nos cálices que vão se abrir um dia aí na frente, na escatologia, que um anjo só vai matar 1/3 dos seres humanos do planeta. Um só. Jesus falou, Pilatos, se o meu reino fosse daqui, Pilatos, eu chamaria 12 legiões de anjos e acabaria com tudo isso aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa, o meu reino não é daqui. Então, por que esses homens não reconheceram Jesus? E por que eles estavam tristes, desesperançados, angustiados e sem esperança alguma e totalmente fora de si e indo fora do plano de Deus? Porque eles estavam acreditando no reino daqui. Eles estavam acreditando no Jesus da religião barata. Amém, irmãos? Eles estavam acreditando num Jesus que vem dar as coisinhas para os crentes ficarem alegrinhos. Aí eles se frustraram, porque nós esperávamos que ele redimisse a Israel. Bom, dentro das falas de Jesus, subliminarmente, ele deve ter vocês tão frustrados porque vocês acreditaram num Jesus errado. Então a religião de Israel, a tradição de Israel, pintou o Messias, o Cristo, o enviado de Deus, que não é bem esse que eu estou no meio de vocês. E foi por isso que vocês se decepcionaram tanto. Então, assim, o que nós esperamos de Jesus, irmãos? O que você espera de Jesus, irmãos? Qual a expectativa que você tem na pessoa de Jesus, irmãos? Porque dependendo da nossa expectativa, ela pode ser muito frustrante, porque assim, a gente pode estar servindo ou querendo adorar um Jesus que não é o real, é o imaginário. Então, se nós realmente queremos viver o Evangelho, a gente tem que dizer, Senhor, quem Tu és? Porque eu não quero o Jesus da religião dos crentes, que não sabem direito e não te reconhecem. Eu quero conhecer o Jesus real, aquele que está vivo, aquele que ressuscitou ao 3º dia, aquele que disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, então eu vou, mas vou preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam junto comigo. Então esse Jesus que nós queremos conhecer. Segundo, o versículo 21 também aponta para algo que nós temos como falha em nossa crença ou em nossa maneira de enxergar as coisas. Eles acreditavam na rei imediatista, porque segundo a escatologia,
Deus ainda vai trazer um tratamento, vai realizar um tratamento com Israel. Mas depois que a igreja for arrebatada. Mas nas profecias de Daniel, mencionam que Deus redimiria Israel. Mas quando Jesus se apresenta, eles falam: bom, esse deve ser o Messias, porque se o João Batista, que estava preparando o caminho dele, antes de morrer, o João Batista manda alguns amigos, alguns discípulos falar com Jesus, se era ele o Messias mesmo, o esperado de Israel, ou se esperariam os outros. Qual foi a resposta que Jesus deu aos discípulos de João? Sou eu mesmo? Não. Jesus falou para os meninos: diz para o João, que vai morrer daqui a pouco, que a pergunta é: ele é mesmo Cristo? Ou esperamos outro? A resposta foi: diz para ele que os cegos enxergam, os mudos falam, os aleijados andam, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Eles chegaram lá para o João: João, você mandou a gente perguntar para ele se ele era o Messias. Ele não respondeu nem que sim, nem que não. E o que ele respondeu então? Ele disse para nós que os cegos enxergam, os surdos ouvem, os mudos falam, os aleijados andam, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. João falou: ele é o Messias. Posso morrer porque é ele mesmo. Então, ele é o Messias, mas qual a expectativa que a gente tem dele? Ele tinha uma expectativa imediatista. Porque se a gente virar algumas páginas já no livro de Atos, Jesus está prestes a retornar aos céus, e eles vão dizer para Jesus de novo: Senhor, Jesus falou assim: vocês fiquem em Jerusalém, Atos 1, versículo 5, 6 e diante, porque vocês vão ser revestidos do Espírito Santo, do poder de Deus. Eles nem tinham noção do que seria isso realmente, mas vai vir sobre vocês uma virtude sobrenatural. Aí eles falam, de vez em perguntar para Jesus: como é que vai ser isso, Senhor? Como é que vai ser essa virtude? Que poder é esse? Eles vão dizer assim: Senhor, mas diz uma coisa para nós: o Senhor restaurará nesse tempo a Israel. Aí Jesus falou: não compete a vocês saber os tempos, as estações, mas dá conta de vocês, porque o Pai estabeleceu isso pelo seu próprio poder. Mas o que é da conta de vocês é a seguinte: descerá sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão cheios dessa virtude, e vocês serão minhas testemunhas na Judeia, na Samaria e até os confins da terra, porque essa virtude vai vir sobre vocês. Isso é da conta de vocês. A restauração do Estado de Israel vai ser em 1948. Amém? A reunião da ONU. Então não é para vocês agora. Mas por que eles frustraram as suas expectativas imediatistas? Então o Evangelho de Jesus não é um segmento religioso de resultados imediatos. Amém, irmãos? Desculpe meus jargões dos crentes. O nosso Deus é o Deus do já. Esse já pode demorar 10 anos. Esse já pode demorar 20 anos. Esse já pode ser a vida inteira. Então como é que a gente vive o Evangelho, irmãos? Sem ficar de cabeça baixa, sem ficar angustiado por aí, sem ficar lamentando pela beira do caminho com o parceiro. Não alimente expectativas imediatistas. Amém, gente? Temos crentes que são ousados ainda, dizem: Senhor, se o Senhor não fizer até a próxima sexta, olha lá, hein? Aí Deus olha o quê? Deve fazer o quê? Mas então que agora eu vou ficar tremendo aqui, vou ter que fazer só porque você determinou que eu tenho que fazer? Então nós não podemos viver um evangelho de expectativas imediatistas. Essas duas figuras estavam caminhando, angustiadas, tristes, sem esperança, totalmente fora de si, totalmente fora do eixo, totalmente com os sonhos enterrados a 7 palmos de terra, porque eles acreditaram num Deus ou num Messias, num Cristo imediatista. Terceiro lugar, por que esses dois meninos estavam desse jeito, nesse estado, e não reconheceram Jesus junto com eles? Porque eles tinham uma expectativa também ilusória a respeito da missão de Jesus. Está na mesma linha do primeiro: falsa compreensão, expectativa imediatista e expectativa ilusória. Gente, se nós estamos orando ou vivendo o Evangelho desejando coisas que Ele não veio fazer, é duro disso acontecer. Amém, irmãos? Cara, a gente vê cada coisa assim, igreja evangélica, como se Deus fosse um mantenedor dos
dos nossos caprichos e de nossas vaidades e de nossos bibelôs, irmãos. Você está vendo na televisão, na internet, o que está acontecendo em alguns países como a Síria, por exemplo? Sabia que tem gente que professa a mesma fé que eu e você, que está perdendo a família inteira e um único sobrevivente lá, ou uma criança, uma família cristã? Sabe o que acontece em alguns países? E aí, gente, a gente entra numa igreja aqui no Brasil e acha que Deus está lá como um garçom, um guardanapo branco na mão, dizendo: pois não, o que queres que eu te faça? Então, assim, as expectativas ilusórias a respeito da pessoa de Jesus, elas vão ser frustrantes, irmãos. Eu não sei se isso decepciona muito vocês, mas esse é um lugar, essa é uma igreja, eu sou um pastor que vou pregar aquilo que Jesus quis falar, e eu vou me alinhar cada vez mais à missão de Jesus. A missão de Jesus foi resgatar o homem do pecado. A missão de Jesus foi transformar o caráter de seres caídos como eu e você. A missão de Jesus foi nos dar a oportunidade que ninguém poderia dar, de verter o sangue para que a gente tivesse vida. É a missão de Jesus. Quarto lugar, esses homens estão saindo de Jerusalém. Os 11 estavam chateados, angustiados, mas estavam em Jerusalém. Quando as mulheres vieram gritando que ele estava vivo, que a sepultura estava vazia, eles acharam que elas tinham delirado. Correram até o sepulcro que não tinha corpo, a tumba vazia. Mas esses dois estavam indo embora. Ou seja, não aconteceu do jeito que a gente achou que ia acontecer. Vamos embora. Bora. Vamos voltar para a vida. O que a gente fazia antes? Bom, vamos voltar a fazer o que fazíamos antes. Onde a gente morava? Em Emaús. Então vamos para Emaús. Onde era a nossa antiga vida? Emaús. Então vamos para a nossa antiga vida, porque não aconteceu do jeito que a gente achou que ia acontecer. Então, assim, eles estão ali fisicamente, geograficamente, caminhando ali naquela estrada rumo a Emaús, mas não é só o corpo deles que estava desviado da vontade de Deus, o coração estava. Então, antes de eles estarem numa caminhada, indo embora, que Jesus vai dizer logo depois, ainda nesse período de 40 dias, que ele ressuscita e por um espaço de 40 dias ele aparece, em algumas ocasiões aos discípulos. E nessas aparições ele vai dizer: fique em Jerusalém, porque a minha vontade para vocês é Jerusalém. É lá que vai acontecer algo muito especial na vida de vocês. Mas eles foram embora de Jerusalém. Só que antes de fisicamente eles saírem de lá, o coração já tinha saído. O que eu quero dizer com isso? Que o desvio do corpo, ou seja, não apareço mais na igreja, ou não aconteceu do jeito que eu pedi. Eu orei tanto tempo, eu fiz até campanha, mas não aconteceu. Então, assim, eu vou embora. Esse desvio do corpo, ou seja, essa carcaça não aparecer mais, é consequência de um coração que já não está mais. Então, o desvio do corpo é consequência do desvio do coração. Porque quando o coração se desvia da vontade de Deus, é questão de tempo para o resto do corpo também se desviar. Então o que aconteceu com esses homens? Eles já estavam com o coração num Jesus imaginário, numa expectativa desfocada da missão de Cristo. Aliás, muita gente também tinha isso, muitos discípulos dispersaram. Então assim, o coração já estava desviado. Então eles saírem de Jerusalém e irem embora para longe da vontade de Deus, foi só a consequência de um coração que já estava longe da vontade de Deus. Então, Jesus vai dizer que onde estiver o nosso tesouro, aí está o teu coração. Provérbios 4, versículo 23, o texto vai dizer para nós: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procedem as saídas da vida. Então, quando o corpo já não aparece mais, é porque o coração já estava longe faz tempo. Então, quando alguém desaparece no reino de Deus, desaparece da comunhão, desaparece de Jerusalém espiritual, que podemos chamar de igreja, é porque o coração já tinha ido embora faz tempo, o corpo só foi atrás. Então, onde está o nosso coração? Aonde está o coração? O seu coração, diz o Senhor. Uma pergunta divina a todos nós, porque o desvio do corpo é a consequência do desvio do coração. Esses homens estão indo embora para longe, para a aldeia
aonde moravam, para a vida antiga que viviam, porque não aconteceu as coisas do jeito que eles achavam que tinha que acontecer. Amém, irmãos? Mais uma notícia que não é muito boa. A maioria das coisas que a gente ora para que aconteça, a maioria não vai acontecer do jeito que a gente quer que aconteça, porque a gente ora. É ruim a notícia, mas a gente tem que dar. E aí não acontece do jeito que a gente ora, do jeito que a gente pede. Nem um rapaz disse uma vez, rapaz não, adolescente, 16 anos, 15 anos: pastor, meu avô doente, mas se Deus permitir que ele morra, pastor, eu nunca mais apareço na igreja. Eu falei: você quer que teu avô vire purpurina? O avô com 70 anos, 80 anos, doente, e se morrer não aparece mais. Ou seja, se não acontecer as coisas do jeito que eu quero, não apareço mais. Se Deus não fizer a obra que eu tenho esperado tanto, não apareço mais. Eles foram embora porque o coração estava naquilo que Deus podia fazer de forma imediatista e ilusória, irmãos. O cristianismo de essência, de raiz, que não é o cristianismo do Nutella, o cristianismo de essência, ele funciona assim: se Deus fizer, glória a Deus, vou contar um testemunho. Se Ele não fizer, glória a Deus, eu sigo a Ele. E se demorar, glória a Deus, eu sigo a Ele. E se Ele não fizer nunca, glória a Deus, eu sigo a Ele. E continuo com Ele, e não vou embora, porque as coisas aconteceram do jeito que eu não planejei. Amém, irmãos? Porque quando o coração sai da presença de Deus, é questão do tempo. Pouco tempo o corpo vai junto e vai atrás. Por isso que tanta gente passa pela igreja e vive um pouquinho na igreja, e ficam alguns meses na igreja, e se batizam na igreja, e daqui a pouco, cadê? Ele parece ninja, ele solta aquela fumaça assim, sumiu. Foi para onde? Não sei, sumiu. Quinto lugar, Jesus, olha que coisa interessante, ele ressuscita, aparece para Maria Madalena, e fica aquela expectativa no ar. Será que a Maria Madalena ficou louca? Será que as outras mulheres que estavam ali também viram um anjo mesmo? E será que esse anjo falou isso mesmo? Será que alguém fez alguma maracutaia lá e tirou o corpo de lá? Então estava essa expectativa, esse negócio no ar. E Jesus ressurreto já. E os discípulos todos ali em Jerusalém. Só a Maria Madalena tinha visto a ele ressurreto, mas ninguém. Bem, quem pode ir lá, as mulheres podem dar um amém? Amém. Ele fez questão de aparecer ressurreto pela primeira vez a uma mulher. Ele fez questão de aparecer ressurreto pela primeira vez a uma mulher de reputação terrível ali atrás. A Bíblia vai dizer que ela tinha 7 demônios e que ela era uma prostituta. E é para ela que Jesus vai aparecer. Só que depois a coisa fica naquele suspense. E esses dois caminhando no meio da estrada, Jesus vai lá no meio do caminho encontrá-los e andar com eles. Pensa, gente, os caras estão com uma expectativa ilusória. Aliás, a expectativa deles morreu na sexta-feira, a esperança deles morreu na sexta-feira, os sonhos deles foram sepultados na sexta-feira às 3 horas da tarde, pouco mais do que isso. Assim, e eles estão andando, e de repente a esperança viva começa a andar junto com eles, lado a lado. Jesus vai até eles no meio do caminho, mas figuradamente no meio da angústia. Jesus foi até eles, no meio da incerteza. Jesus foi até eles, no meio da tristeza. Jesus foi até eles, no meio da desesperança. Jesus foi até eles. Talvez no meio do pior momento da vida desses homens, Jesus foi até eles no meio do caminho. Eles estavam indo no rumo contrário do que Jesus queria. Fique em Jerusalém, eles estavam indo para Emaús, mas Jesus foi atrás deles, não somente para trazer de volta a esperança, não somente para trazer de volta a alegria, não somente para levá-los a voltar a sonhar, mas sim para levá-los a ter os alicerces da sua esperança no fundamento correto.
mas sim para viver uma alegria e uma paz a partir de agora, que independe dos fatores externos, porque jorra de dentro para fora. Mas sim, ele foi até eles para levá-los a sonhar de novo, mas não com sonhos fantasiosos, mas agora sonhando com os mesmos anseios de Deus. Foi isso que Jesus fez na beira do caminho. E tomara Deus que Ele vá até a beira do caminho, até o meio da nossa tristeza, até o meio da nossa angústia, até o meio da nossa incerteza, até o meio dos piores momentos da nossa vida, para nos trazer de volta, aleluia! Para nos trazer de volta. 6. Quando os seus olhos são abertos, eles conseguem reconhecê-lo ali na mesa, no partir do pão. Eles distinguem o Jesus imaginário do Jesus real, do Jesus desejado por eles e do Jesus realmente profetizado nas Escrituras. Por que Jesus começa a discorrer no caminho com eles desde Moisés em todo o Antigo Testamento para revelar a eles quem era o Cristo? Porque eles tinham na mente o Jesus que eles desejavam. E Jesus não é aquele que a gente deseja. Jesus é aquele que as Escrituras falam sobre ele. Amém, irmãos? Jesus é aquele que as Escrituras confirmam a sua pré-existência. Jesus é aquele que as Escrituras afirmam 500, 600, 700 anos, por mais de 300 vezes no Antigo Testamento, que ele viria. Então ele não é o Jesus segundo a gente deseja. Porque o Jesus que a gente deseja pode não ser bem a pessoa real que ele é. Isso é um grande problema. Então assim, quando seus olhos foram abertos, eles distinguiram. E ali eles viram o Jesus real, e não aquele do seu imaginário e do seu desejo pessoal. Há uma história interessante de um missionário, que eu quero contar para vocês. 30, 40 anos atrás, na Costa Rica, uma praia remota, aquele missionário evangelizou alguns pescadores, estava discipulando aqueles pescadores. No final de tarde, eles estão na beira da praia, aquele missionário com 4 ou 5 pescadores falando do Evangelho, entraram no assunto da ressurreição de Jesus, e ali naquela conversa com aqueles homens, entraram nesse assunto dos 2 homens em Emaús. Um daqueles pescadores, analfabetos, semi-analfabetos, gente rude, gente simples, lá no litoral da Costa Rica, em algum lugar daquele litoral, um deles faz uma pergunta. Na hora que ele subiu na mesa, para onde ele foi? O missionário começou a tentar articular uma resposta, mas o outro pescador, analfabeto, na maior naturalidade, na sua simplicidade, disse assim: ele entrou neles. Entrou neles. Para onde ele for que ele subiu? Entrou neles. Gente, que resposta com tanto significado, com tanto sentido. Jesus entrou neles. Jesus entrou neles, por isso eles voltaram para Jerusalém com uma alegria, já não mais uma alegria porque comprou um carro, porque comprou uma casa, porque ganhou um presente, porque vai fazer uma viagem, mas uma alegria que não vem dessa terra, uma alegria que vem do céu, uma alegria que vem do trono de Deus, da pessoa de Jesus, porque a Bíblia diz no Antigo Testamento que Jesus foi ungido com óleo de alegria mais do que a todos os seus companheiros. Amém. Aleluia! Então parece uma resposta meio infantil do missionário não, do pescador, mas a partir do momento que temos uma revelação real de quem de fato Jesus de Nazaré é, ele deixa de ser alguém fora de nós para ser uma realidade dentro de nós. Amém, irmãos? Amém. Por isso que Paulo vai dizer em Gálatas 2, versículo 20, que nós cantamos agora há pouco com os irmãos: já não sou mais eu quem vive, mas agora Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, não vivo mais para mim mesmo, mas vivo por aquele que me amou, me comprou e ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia, aleluia. Paulo vai escrever aos Colossenses, porque quando a gente tem uma revelação de quem realmente Jesus é, ele deixa de ser alguém do lado de fora, ele deixa de ser alguém que vai nos fazer alguns favores e nos doar algumas bênçãos por causa da sua graça, e ele deixa de ser alguém do lado de fora que vai nos prestar alguma ajuda, para ser alguém em realidade dentro de nós. Paulo escreve aos Colossenses capítulo 1,
27, o mistério que agora foi manifesto aos seus santos, os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, Cristo em vós, Cristo em vós, Cristo dentro de vós, Cristo em você, Cristo em mim, a esperança da glória eterna. Aleluia! O salto de fé que esses dois homens dão do Cristo ressurreto implicou em deixar de depender de um Cristo do lado de fora, a quem adoramos de olho nos seus favores e bênçãos, para ter um Cristo ressurreto que viva em nós e por meio de nós. Porque Ele não vai encarnar de novo, mas Ele quer viver ressurreto por meio de nós. Ele quer se revelar nesse mundo caído, nessa sociedade, nesse Brasil bagunçado, cheio de corrupção, cheio de jeitinhos, cheio de maldade, cheio de violência. Ele quer se revelar por meio de nós. O Cristo ressurreto quer viver ainda nessa terra, mas Ele não vai encarnar mais, porque Ele já fez isso, mas Ele quer viver agora por meio de nós. Aleluia! Quando Cristo vem realmente habitar em nós e nos tornamos um com Ele, Ele deixa de ficar do lado de fora, onde ficamos tateando, tentando vê-lo, e agora passa a estar e passa a ser em nós. Quando Cristo de fato vive em nós, já não pedimos tanto que Ele faça por nós, Ele é quem espera que façamos por Ele. Eu vou repetir isso. Quando Cristo de fato vive em nós, já não pedimos tanto que Ele faça por nós, porque agora Ele espera que nós façamos por Ele e por meio dEle. Isso é Evangelho. Aleluia. E concluindo, depois dessa experiência na mesa, aqueles dois discípulos, deixa eu abrir um parênteses. A mesa é um lugar em que a família precisa estar reunida sempre. Eu sei que às vezes os horários não batem mais, os filhos crescem, aquela loucura, vai um, sai outro e tal. Mas enquanto podemos, e o tanto que for possível, esteja na mesa com a sua família, porque eu acho que não foi um acaso 11 quilômetros de caminhada para Ele se revelar aos homens a mesa. Põe o celular do lado, não vai ninguém ver televisão. Vamos estar todos nós na mesa, conversando na mesa, se alimentando na mesa, porque eu acho que Jesus gosta de se revelar na mesa, gente. Amém, irmãos? Eu acho que Jesus gosta da família reunida, comendo junto à mesa, e ali na mesa, um dos membros da família, o pai de família, a mãe ou um dos filhos, agradecendo a Deus pelo que eles vão participar. É uma coisa singela, simples, mas Jesus gosta de se revelar na mesa. Amém. Então para com esse negócio de pegar o prato e vai um para lá, pega o prato e não vai para cá, e fica uma casa triste, uma casa chata, uma casa onde Jesus não tem nem alegria de habitar mais, e vamos nos reunir à mesa. Depois desse encontro na mesa, dessa revelação interna que aconteceu na vida daqueles dois homens, eles voltaram para Jerusalém, não mais para falar de morte. Qual era o assunto na ida para Emaús? Morreu, agora, o quê? Morreu, agora, está morto. Quando eles voltam, o assunto não é mais morte, o assunto é vida. Então assim, eles voltam de Jerusalém agora para proclamar a vida. Quando Cristo vive em nós, a morte, seja ela psíquica, seja ela emocional, seja ela sentimental, seja ela espiritual, seja ela familiar, ela tem que dar lugar à vida. Quando Jesus habita em nós, a morte, seja ela psíquica, emocional, sentimental, espiritual, familiar, ela tem que ceder lugar para a vida, porque aonde Jesus chega, a vida chega, e aonde a vida chega, a morte tem que dar licença, porque a vida vai prevalecer sobre a morte. Pedro vai dizer no primeiro sermão da igreja cristã, primeira pregação da igreja em Atos capítulo 2, cheio
Santo, no final do seu sermão, ele vai dizer assim: soltas as ânsias da morte, pois não era possível que Jesus fosse retido por ela. Que haja vida no teu coração, que haja vida na tua vida, que eu vim proclamar vida para você, eu vim declarar vida sobre a tua vida, a vida de Cristo sobre o teu interior, a vida de Cristo sobre a tua casa, a vida de Cristo sobre a tua família, a vida de Cristo sobre as tuas emoções, a vida de Cristo, ela vai banir toda a morte. Amém. Finalizando, no caminho, Jesus falando, eles não sabiam que era Jesus, mas o texto vai dizer, no versículo 32, diziam um para o outro: peraí, porventura o nosso coração não ardia naquela caminhada quando ele nos expunha as Escrituras? Então, em primeiro lugar, o coração ardeu. Em segundo lugar, os olhos se abriram. E em terceiro lugar, os pés se apressaram para voltar para Jerusalém, para voltar para o propósito de Deus. Então, a primeira coisa, o coração ardeu. Depois disso, os olhos se abriram, e a consequência disso foi os pés se apressaram. Então, lembra que eu falei que quando o coração desvia, o corpo é uma consequência? Por onde começou as coisas? Primeiro o coração ardeu, depois os olhos se abriram. Aí os pés que estavam indo para lá passaram a ir para cá. Os pés que estavam indo para longe de Deus estavam retornando para a cruz, retornando para Jesus. Então o coração ardeu, os olhos se abriram, os pés se apressaram. A palavra de Deus ministrada, a boa semente da palavra de Deus ministrada mais uma vez. Se caiu no teu coração, ele está aí removendo, ele está aí pulando, ele está aí se alegrando, se regozijando. E se o coração está ardendo, os olhos vão se abrir. E se os olhos se abrirem, a gente vai retornar para a proposta de Deus, para o propósito, para as promessas, para o chamado, para a vocação, para tudo que Ele disse que nós seríamos um dia. Amém? Amém. Feche teus olhos um instante. Senhor, que a Tua palavra realmente, Jesus, tenha mexido com os nossos corações. Que nós possamos, Pai, olhar para Ele agora e perceber se Ele está se desviando ou se está longe de Ti. Porque se o coração estiver longe, desviado do Teu querer, da Sua vontade, é questão de tempo para o corpo também se desvincular do ambiente, do lugar e onde está a Sua presença. Mas o coração da gente, se o Evangelho ainda mexe conosco, se a palavra da cruz ainda é loucura para os que perecem, mas para nós ela ainda é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, os nossos corações estão ardendo, os nossos olhos eles vão se abrir para perceber, para vislumbrar o verdadeiro Jesus, o Cristo da cruz, o Jesus de Nazaré, imaculado, que nasceu santo e viveu em santidade e venceu o pecado, e depois se deixou fazer pecado por causa de nós, assumindo todo o nosso pecado. Esse é o Jesus da cruz, esse é o Jesus de Nazaré, esse é o Jesus que nós entregamos a nossa vida, esse é o Jesus que não quer ficar do lado de fora para nos prestar favores, mas Ele quer ser e viver em nós e por meio de nós. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Amém? Amém. Deus te abençoe.